Então, essa questão da tranquilidade, da segurança financeira no 40+, que é o que eu falo aqui, eu olho a saúde financeira. Mas você, como médica, qual que é o seu olhar para isso? Eu falo muito da gente fazer reserva de músculo. Porque músculo é saúde, músculo é cognição, músculo é autonomia. É verdade, atleta, né? Corredora então, de 8 maratonas? 11 maratonas. Nossa. O que é mais importante? Você mostrar para as pessoas o seu sucesso ou todo dia você abrir o seu extrato bancário e saber quanto dinheiro você tem? Porque extrato bancário a gente não sai mostrando por aí. Olá, sejam muito bem-vindas à 5ª temporada Dona do Lucro Todo 40+. Essa temporada conta com um tema muito especial: a mulher que se transforma, transborda. Inteligência financeira que cria legado. Eu já quero deixar aqui um aviso, esse é o nosso último episódio, que já me deixa saudade, porque essa temporada contou com 8 mulheres incríveis, médicas, empresárias, executivas, que alcançaram o tão desejado momento da tranquilidade e segurança financeira. Algo que muitas vezes as mulheres passam uma vida buscando. E se você acha que isso não é para você, eu tenho um dado bem relevante para dar aqui o pano de fundo nesse nosso encontro. Tem um estudo do BNY Mellon que diz que se nós tivéssemos o mesmo número de mulheres investidoras que temos de homens investidores, nós teríamos 3,2 trilhões de dólares a mais na economia mundial. Então, minha linda, se você acha ou alguém diz que isso não é para você, tem um dado de uma instituição renomada, respeitada, que fala sim, precisamos das mulheres aprendendo a multiplicar o seu dinheiro. Eu sei que vocês trabalham muito, estudam muito, mas nós ainda estamos longe da equidade de gênero quando o tema é investimentos. E hoje eu tenho 2 pessoas muito especiais, ia falar mentoradas, porque sim, elas são investidoras de elite, mas são muito especiais. Antes de apresentá-las, eu quero agradecer a nossa patrocinadora dessa temporada, Ana Paula Prim. Obrigada, você é uma investidora de elite, uma life planner da Prudential, uma grande amiga que sim colabora para que as mulheres saibam proteger o seu patrimônio. E também agradecer aos grupos de relacionamento que eu participo, que apoiam esse movimento. A WCFO Brasil, Mulheres Fazendo Negócio, Rede Maternidade Executiva e a Ângelos. Muito obrigada, meninas. Eu tenho muito orgulho de pertencer a cada um desses grupos. Então agora, sem mais delongas, eu quero apresentar as 2 speakers desse episódio, nosso último episódio. Já deixa aí seu caderno, caneta, porque vão sair insights valiosos desse encontro hoje. Eu estou com Sara Veloso, uma investidora de elite. Aliás, eu quero fazer esse selo para vocês carregarem, né? Porque é um marco. Sara, ela é palestrante, educadora palestrante, CFO, ela é multiempresária, conselheira, acabou de lançar mais um livro aí como coordenadora, além do best-seller, é uma escritora best-seller também. Sara, seja muito bem-vinda, eu estou honrada em ter você aqui, fechando essa temporada com a gente. Lisa, a honra é sempre minha, né? Receber um convite seu é um presente todas as vezes e você sabe, né? Ter você como minha mentora foi um presente na minha vida que eu vou carregar para sempre. A gente vai falar mais disso, mas eu estou aprendendo a aceitar os elogios, tá? Muito obrigada. E eu também tenho um querido presente que Sara me trouxe, mais uma investidora de elite aqui, uma doutora endócrino. Ela é especialista em alguns tratamentos para a mulher 40+, não à toa está aqui conosco, doutora Alessandra Mello. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lisa, pelo convite. É sempre um prazer. E assim, além da nossa relação profissional, tem essa amizade hoje que começou aqui e se estendeu, né? É verdade. Então, muito obrigada. A mentoria é muito poderosa, é uma relação quase de médico e paciente, né? Com outro olhar, e acho que isso aproxima muito a gente, né? É verdade, aproxima mesmo. Isso é bem interessante. Ale, o nosso tema de hoje, né? Nosso tema dessa temporada, na verdade, é a mulher que se transforma, transborda.
E a gente sabe, você já tem várias pacientes, né, que você consulta entre as investidoras de elite, eu sei disso. Já cuidou de mim também, né, cuida, me socorre ali quando eu preciso. Eu sei que eu sou uma paciente meio rebelde, não faço tudo que pede, mas essa fase, né, depois dos 40, onde a gente começa a ter os sintomas da menopausa, que felizmente hoje é muito falado, mas por muito tempo nossas mães passaram ali tudo quieta, ela é uma fase que a mulher muitas vezes ela se vê até um pouco depressiva, né? Começa a mudar muita coisa e isso traz um estado, às vezes, de depressão mesmo, e aonde muitas vezes elas olham poxa, eu não estou com o dinheiro que eu quero para fazer os meus cuidados médicos, para fazer algo de realização pessoal e acabam afundando ainda mais. Então, essa questão da tranquilidade, da segurança financeira no 40+, que é o que eu falo aqui, eu olho a saúde financeira, mas você como médica, qual que é o seu olhar para isso? A saúde financeira está na base desse cuidado, porque na verdade, quando você vai chegando nessa fase, a vida toda muda. Muitas mulheres nessa fase passam a não se reconhecer. O corpo vai mudando, a sua cabeça vai mudando, e você está passando muitas vezes por uma transição no trabalho, na carreira. Os filhos podem estar crescendo e saindo de casa. Foi uma experiência que eu tive filhos muito jovens. Então, meus filhos hoje estão com 30 e com 28 anos. E eu estou fazendo 50 esse ano, né? Eu sou 40+ e um pouquinho. Então, me identifico muito com esse universo, porque não é só o que a gente estuda, mas hoje é o que eu vivo, sabe? E realmente passar por todas essas mudanças, por todas essas transformações e não ter um colchão financeiro para dizer, poxa, eu preciso me cuidar mais, eu preciso ter acesso à saúde de boa qualidade, as coisas começam a mudar, né? Então, eu preciso de tratamentos, os tratamentos são caros também. O corpo começa a mudar, você precisa se cuidar. A gente fala tanto de fazer poupança de dinheiro, poupança não, que eu aprendi que poupança não. Reserva de investimento, se preparar para o futuro. Eu falo muito da gente fazer reserva de músculo. Porque músculo é saúde, músculo é cognição, músculo é autonomia, músculo é você manter o seu corpo funcional, é manter o seu corpo com a saúde que você quer ter daqui 20, daqui 30, daqui 40 anos. A Sara sabe muito bem disso. A Sara é atleta também, a gente sabe disso. Além disso, é verdade, é atleta, né? Corredora então, de 8 maratonas? 11 maratonas. Nossa. Então, e como isso é importante? E muitas vezes, até por todos os desafios que a gente passa, criando filhos, em casamentos que nem sempre são fáceis, você chega nessa fase sem esse colchão financeiro, sem apoio emocional, e aí tudo vira do avesso. E é engraçado, né, Lê, que você falando, vocês devem lembrar, a gente mostra, né, qualquer palestra, qualquer material que vocês verem meu, gente, no YouTube ou mesmo as palestras, eu mostro a curva de crescimento de patrimônio e a idade. Não é à toa que eu falo que ser milionário é básico, porque chega nessa fase dos 45+, a gente quer ácido hialurônico até na água tem que ter, né? Tem que ter tudo na água, né? Colágeno e músculo, e assim, musculação demanda personal, né? Tanto que quando a gente faz a organização financeira, não é corta tudo, a gente precisa deixar alguns blocos do quanto a gente custa na vida. E essas coisas entram ali também. Eu tenho essa sensação, sabe, Alê, de que a gente já tem muitas mudanças. E eu falo isso por mim. Eu tenho abertura de conversar isso em casa, tanto com filho, pais, meu marido, né? Mas eu falo, gente, se eu não tivesse como ter recurso financeiro para fazer alguns tratamentos, algumas coisas que a gente precisa, de alimentação, de ginástica e tudo mais, ia ser muito mais difícil. É suplemento, e não vai ficando mais barato, é o contrário. Não, a vida vai ficando mais cara. Então, é importante, né? Eu falo que sempre o 40+ é um last call. Hoje é o nosso último episódio dessa temporada. Eu espero de verdade que a gente crie essa consciência, né? Para que mais mulheres tomem a frente, sejam protagonistas da sua vida financeira e façam o seu dinheiro multiplicar.
E falando em ser protagonista financeira, eu vou para a Sara. Sara, em algum momento da vida você decidiu ser protagonista financeira. Eu não canso de repetir que, para mim, quando você chegou e falou preciso da sua mentoria, foi uma honra, porque eu sabia, eu já te conhecia, eu sabia que você já era investidora, mas você quis ter esse olhar, né, de forma independente, conhecer o nosso trabalho e estamos juntos, acho que já está indo para o 4º ano, né? 4º ano. 4º ano. E hoje você não é só uma investidora de elite, você também é uma embaixadora, porque você indicou nosso trabalho para muitas pessoas. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você. Em que momento você percebeu falando, eu preciso fazer o meu dinheiro multiplicar? A gente passa muitas fases da vida, né, Lisa? E hoje, o grande aprendizado que eu tenho é que durante muito tempo eu gastei dinheiro para mostrar para as pessoas que eu tinha crescido na vida e que eu tinha alcançado sucesso. E hoje eu falo, o que é mais importante? Você mostrar para as pessoas o seu sucesso ou todo dia você abrir o seu extrato bancário e saber quanto dinheiro você tem? Porque extrato bancário a gente não sai mostrando por aí, né? Então, se eu lá atrás tivesse me importado menos com o outro, tivesse olhado mais para mim, eu estaria muito melhor. Mas também eu sempre fui uma pessoa parcimoniosa, talvez por uma questão de vida, né? Eu nunca tive muito barranco para me encostar e se a casa caísse eu não ia ter para quem esticar a mão e pedir ajuda, era para mim mesma, né? Então isso fez com que eu fosse uma pessoa parcimoniosa e que criasse valores. E um aprendizado básico da minha avó. A minha avó era uma mulher muito rica, né? Ela foi uma grande herdeira, mas a minha avó sempre disse, minha filha, na vida a gente precisa aprender a não ter, porque é muito fácil se acostumar a ter. Então a minha avó não tinha problema de encostar a barriga na pia e lavar um copo, né? De cozinhar não, porque ela não sabia cozinhar, mas ela sabia fazer muitas outras coisas, né? E ela, apesar de não saber cozinhar, ela sempre exigiu que a gente soubesse cozinhar, limpar, costurar, mas não porque a gente tinha que ser uma bela donzela do lar, mas porque a gente precisava ter autonomia, né? E a independência financeira faz parte dessa autonomia, né? Isso é extremamente importante. E aí eu fui na minha vida, né, construindo alguns alicerces. Eu sempre quis ter casa, né, sabia que eu precisava ter um lugar fixo para chamar de meu, né? E aí eu fui construindo meu patrimônio. Em alguns momentos eu me descapitalizava porque eu estava investindo em imóvel, depois eu voltava, me capitalizava um pouco, e quando a gente se conheceu, eu estava exatamente nessa fase. Eu tinha acabado de construir minha casa e estava me recapitalizando, né? E você veio com um olhar de futuro que eu não tinha. Eu era mais uma investidora de riscos, né? Fazia dinheiro, né? Sempre fiz dinheiro, mas eu era uma investidora de riscos, né? Gente, a Lisa não se conforma que eu fiz dinheiro com Bitcoin, mas eu fiz, tá? Mas eu não aconselho ninguém a fazer sem antes estudar. Mas esse que é o problema. A criptomoeda não tem estudo. Eu acredito que você fez e acredito também que muita gente fez, assim como muita gente perdeu. Mas a gente não consegue explicar nem A nem B, porque não tem racionalidade. E até aproveitando o exemplo que você colocou, né, Sara? Na nossa mentoria, a gente não orienta você a investir no mercado financeiro. Pode investir no mercado imobiliário, né? Eu sempre brinco que eu invisto em gado. A gente também tem investimento em incorporação imobiliária. Você vai investir aonde fizer o teu patrimônio crescer de forma diversificada e orientado para o teu momento. Tem pessoas que não têm o estômago. A Sara, quando me procurou, ela tinha acho que 80% da carteira dela em renda variável, né? Eu falava assim que nem a carteira, não era nem agressiva, era kamikaze, assim. Mas quando a gente mapeou o que ela tinha de planejamento de vida, a gente viu que não cabia aquele cenário e fomos mudando aos poucos. Hoje eu acho que a gente chegou nos 40, né? Não, acho que bem menos. Mas o que eu
O que a gente precisa entender é que são os momentos de transformação também. Sim. Quando eu construí uma carteira de renda variável e eu ficava olhando aquilo todo dia, eu estudava aquilo todo dia, eu sabia que ação que eu comprava, que ação que eu vendia, e isso me consumia um tempo. E você tinha renda fixa também? Eu tinha renda fixa, mas isso consumia um tempo e uma energia, né? Quando eu terceirizei esse cuidado, eu ganhei tempo para fazer outras coisas. Isso é extremamente importante, né? Então, hoje eu não preciso ficar olhando para o mercado toda hora, o que está acontecendo, onde está o meu dinheiro. Porque se o meu dinheiro vai assumir risco, ele vai, em algum momento, ter alguma chance de perda de valor, você me alerta antes. E esse era um esforço que eu tinha que estar atenta antigamente. Sim. Essa atenção que eu estava colocando no meu dinheiro me tirava energia para focar em outras coisas que hoje eu posso ser muito mais... como que eu vou falar? Eu sou muito mais produtiva em outras áreas da minha vida porque eu tenho essa tranquilidade, né? Essa é a proposta. Quando a gente vai para a fase de assessoria, né, que a gente faz ali o trabalho como se fosse um family office totalmente voltado para mulheres, é onde a gente realmente está ali cuidando dos movimentos, olhando o movimento econômico, olhando o movimento de produtos e orientando a pessoa para falar com a assessoria de investimentos que ela escolhe, né? A gente não vende produto, a gente só orienta vocês como comprar, o melhor momento, que melhor cabe, de forma estratégica para a vida. E uma coisa importante que você falou, Sara, eu acho que é bem relevante a gente pontuar isso. Quando você vai chegando no momento da vida que você está próximo do montante definido para a aposentadoria, não é que você está ali, né, velhinha, assistindo sessão da tarde na frente da televisão, não. Mas a gente constrói metas e a gente constrói um patrimônio meta para você viver de renda. Quando você chega nesse patamar, você precisa ter uma estratégia de investimento para esse momento. E eu já vi muitas vezes venda de previdência privada para senhoras de quase 80 anos, né? Que banco, às vezes, principalmente banco de varejo, faz isso. E isso é crime, gente. É absurdo você vender uma previdência privada com investimento de longo prazo numa fase que a pessoa deveria estar olhando ali um investimento de curto prazo. Então, esse momento de, tem muita renda variável, agora tem que ser mais a renda fixa, também faz parte de constatar o que a gente está vivendo ali na fase da vida. Sim, tem a fase da vida, também tem outras questões, né? Como você está estudando o mercado, porque é o seu trabalho estudar mercado, né? Aí, por exemplo, né, quando a gente teve o case Americanas, você me tranquilizou e falou, olha, não precisa se preocupar porque eu já verifiquei todos os seus fundos e eles não vão ser afetados pelo case Americanas. Fica tranquila que a gente não vai precisar fazer nenhuma movimentação. Então, nem me passou pela cabeça que eu tinha que olhar isso, né? Não sei se passou na cabeça de algumas pessoas. Agora a gente está vendo um caso de aquisição bancária de uma bandeira de banco que há muito tempo, quando a gente está buscando oportunidades de investimento, você fala, nesta bandeira eu não quero que você coloque o seu dinheiro. Qualquer coisa menos essa bandeira bancária. Sim. Certamente, hoje, quando eu estou vendo a situação dessa aquisição, eu falo assim, nossa, a Lisa estava com o olhar lá na frente de um conhecimento que não passava na minha cabeça. E aí, gente, entra um pouquinho o nosso feeling feminino, né? O mercado não falava nada disso. Faz um ano, Sara, que eu falo, gente, alguns assessores de investimento davam, né? Risada de mim. Então esse banco não pode aportar. Eu falava, não, esse não. Tem várias investidoras que tinham esse banco na carteira, mas eu estava olhando desde 2023 que eu tenho falado, chega, deu, não vamos mais pedir na assessoria de investimento esse banco específico, porque eu não acho que está legal. E aí, essa semana vem essa notícia, eu falo, acho que a capacidade de análise que a gente cresceu vendo isso tem algum porquê. Obrigada por lembrar disso. Não, e é muito importante, né? Eu estava recentemente em Yale, né? E
quando eu estava lá, eu estava estudando ciência do comportamento e negócios. E quando a gente foi trabalhar em finanças, a gente literalmente viu a diferença da questão de você estar aportado por um especialista ou você fazer os seus próprios investimentos. E claramente você tem vantagem quando você está aportado por um especialista, porque esse especialista é o trabalho dele analisar e estudar o mercado. Quando nós, pessoas físicas, estamos cuidando dos nossos investimentos, a quantidade de horas diárias que a gente dedica para isso é muito pequena. Sim. Né? E associado a isso, aí tem uma visão pessoal minha, que tem a questão do emocional, das preferências. Então, pega a Sara, que gosta de adrenalina, que está sujeita a risco, passa um Bitcoin na frente, é tudo que ela quer para ser feliz, né? Aí, nada como ter uma pessoa para te ponderar e falar, olha, você não é mais mocinha, né? Então precisa ficar saltando de paraquedas toda semana e lembrar que a gente precisa vir mais para o conservador, porque é a fase da minha vida que eu preciso cuidar da minha renda, porque ela precisa perdurar até os 95 anos, né? Essa é a meta que a gente faz. Então, vai perdurar até os 95 anos. Então, isso é muito claro, não sou eu que estou falando, é eu que está falando. Né? Você joga na mão de um especialista, ele está mais preparado do que eu. É isso mesmo. Né? Apesar de eu ser uma profissional de finanças. A gente já vai voltar nesse ponto, eu quero falar isso é bem importante. Ale, fala um pouquinho para a gente dessa transição, não de carreira, eu diria, né, mas geográfica que você fez. E do quanto você vem inovado dentro da área de endócrino, né? Conta um pouquinho pra gente. Antes dessa história, só pegando o gancho da Sara, ela está falando o quanto é importante essa assessoria externa, esse olhar externo, mesmo ela sendo do mercado financeiro. Sim. Você imagina para um profissional liberal da área da saúde, por exemplo, que nunca ninguém falou de dinheiro para você. Você estuda muitas outras coisas. Você aprende a ganhar dinheiro, mas você não aprende a investir. E você não aprende a olhar para o futuro. Ninguém fala para você que a sua capacidade laborativa não será a mesma a vida toda. Né? Então, assim, começa a trabalhar lá com 30 e poucos, com 40 está no auge e muita gente dando plantão, e consultório, e hospital, e clínica e tudo, com 50 ainda, com 60 a coisa começa a cair mais um pouco e você não fez a sua reserva financeira, você não olhou lá para frente e você não vai conseguir trabalhar da mesma forma. E a gente sabe que quanto mais a gente ganha, mais os gostos vão ficando refinados, né? O vinho fica mais caro, as maquiagens ficam mais caras e, de repente, você não consegue manter esse padrão de vida, né? Você tem contato com essas coisas melhores, porque naquele momento você tem capacidade financeira para viver daquela forma, mas você não consegue manter, porque você não vai conseguir trabalhar daquela forma para sempre. Então, como é importante você ter uma assessoria que diga assim, olha só, você está ganhando dinheiro hoje, mas vamos olhar lá para frente? Tem esse tantinho aqui que a gente precisa guardar e investir, porque hoje a gente sabe que a nossa expectativa de vida é pelo menos o dobro do que nós temos hoje. Sim, né? sim. Então, sim. chegar aos 95 anos, tá fácil. Agora, como você vai chegar lá? Bem, né? Exatamente. É como você vai chegar lá. E o que você vai ter para aproveitar essa vida até lá. Você tem que ter saúde, você tem que ter autonomia, você tem que ter lazer. E tudo isso custa caro. Tem que pagar uns profissionais para fisioterapeuta, um monte de coisa que a gente não imagina, né, quando é jovem. É engraçado, Ale, você colocar isso, porque eu tenho várias mentoradas médicas e a reclamação é geral mesmo. Olha, a gente não aprende na medicina a fazer gestão do dinheiro. Não aprende. Mas eu vou dizer, e a Sara está aqui, né, comentou isso, que também é financeira. Eu também fui financeira a minha vida inteira. Não tem nenhuma faculdade que ensina a gente a criar riqueza. Nem a faculdade de economia. Eu não sou economista, também não sou econômica, né? Eu fui financeira há muito tempo, sem ser economista e sem ser econômica. Inclusive, o meu livro está saindo e eu falo sobre isso no livro. Mas nenhuma faculdade ensina a gente a criar riqueza. Agora, a gente tem algumas
pós em planejamento financeiro para profissionais. Quando eu estive, né, no congresso, no FP&A lá nos Estados Unidos o ano passado, ali eu vi que as faculdades tratam o tema de planejamento financeiro pessoal, mas aqui no Brasil a gente ainda não tem isso. Então não é uma exclusividade do médico. O médico pode se sentir, né, eu estou vendo outras coisas, mas eu diria que quase nenhuma profissão faz esse olhar com a gente, e tem o fator emocional que Sara colocou tão bem. Mas eu quero saber de você. Conta um pouquinho dessa transição geográfica, chegar numa cidade como São Paulo e estar aí protagonizando a sua carreira, né, num tema tão importante para nós, mulheres 40 a mais. Ai, foi tudo diferente, né? Foi a minha fase também da onda que vem e dá aquele caixote na gente, e a gente vai se reinventando. A gente levanta, e ainda bem com muitas ajudas muito importantes, a gente vai se reerguendo e buscando um novo caminho. Então, eu estou formada há 22 anos agora, e eu fui funcionária pública desde que eu me formei. Então, quando você é funcionária pública, você tem um teto, né? Trabalhava em clínica particular também, tudo, mas assim, era uma vida muito tranquila, né? Cheguei a ser investidora há algum tempo, e quando eu resolvi vir para cá, eu vim para uma cidade enorme, onde ninguém me conhecia, e eu falei, como vou me recolocar no mercado? E detalhe, né, Lê? Você tinha uma posição relevante lá em Manaus, né? Você já tinha um cargo bem considerável, né? Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, no Amazonas. Então, assim, eu era conhecida no mercado, já tinha muito tempo de carreira mesmo, né? Tinha o sistema público, eu trabalhava tinha 2 concursos, e mais os outros 2 hospitais onde eu trabalhava muito, né? Mas era tudo muito estável. E vim para cá, para um oceano azul. E aí, naquele desafio, né? E aí, o que eu vou fazer? Ninguém me conhece lá. Mas aí vem aquele pensamento, né? Eu adoro o que eu faço, eu confio no meu taco. Vamos lá. Com a cara e com a coragem, e com os 40 e poucos, né? E assim foi. E aí, com o advento da pandemia, uma das coisas boas que eu acho que ficou foi essa situação das consultas online, da telemedicina, que a gente não tinha antes. Isso foi regulamentado durante a pandemia. E quando eu vim para cá, muitos pacientes meus de lá queriam continuar o acompanhamento. E aí eu continuei fazendo as consultas por telemedicina, e isso foi crescendo. Trabalhei aqui em 2 clínicas, mas surgiu a vontade realmente de montar o meu negócio. E a ideia é justamente de montar o meu negócio online, porque eu adoro atender online. Hoje, com a telemedicina, a gente pode atender pessoas do mundo inteiro, na verdade. Né, do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Ontem atendi uma paciente que está em Houston. E olha só que interessante, eu falo muito do Instagram, eu confesso, eu tenho uma preguiça de Instagram danada. Eu tenho. Mas ela disse que viu um podcast no Instagram, e ela disse, poxa, essa é a minha médica, tem que ser a minha médica. E ela ligou de lá. E marcou a consulta, fez os exames, e foi super legal. E olha que alcance, né? Que coisa interessante. Sim. Ela é brasileira, mas está morando lá. E aí montei realmente todo um negócio novo, online, com plataforma online, com toda uma entrega diferente. Isso tem sido, assim, uma experiência muito, muito inovadora, porque isso é empreender. E eu nunca empreendi antes. E eu lembro bem disso. Vou contar essa história, Lê. Não pedi permissão, mas eu vou contar. Um dos pontos que a gente trata na mentoria, Sara sabe disso, a Lê também sabe disso, não tem mágica, gente, cortando despesa. Cortar despesa, ele muitas vezes pode ser necessário, a gente pode ter pontos cegos, a gente pode estar esbanjando dinheiro. Então, a gente faz esse olhar. Mas eu sempre falo que é ter produtividade no fluxo de caixa, porque tem horas que a gente tem que apontar um aumento de receita, dependendo da situação, e de forma direcionada. Não é assim, preciso ganhar mais dinheiro para ganhar mais dinheiro. Inclusive, isso é uma cilada
que muitas mulheres se colocam, né? Eu tenho que ganhar mais o tempo inteiro, trabalhando mais, até a hora que tem um burnout, até a hora que a saúde não aguenta mais, ou o casamento não aguenta mais, porque ela só ficou colocando ali como condição de crescimento financeiro o trabalhar mais para ganhar mais. E não é por aí. Até o trabalhar mais para ganhar mais, ele tem que ser medido, mensurado antes e direcionado. E eu lembro que numa das conversas que eu estava falando com a doutora Alessandra, eu virei para ela e falei assim, Alê, se você aumentasse R$50 a consulta, né, uma consulta lá que ela fazia, que ela tinha um volume grande, quem paga X, paga 50 a mais, né? Não dá para a gente colocar isso? Gente, e não à toa, essa mulher ganhou o prêmio o ano passado de quem mais cresce entre as investidoras de elite, não foi à toa, porque aquela sementinha ficou plantada dentro dela. Mas ela não fez só os 50 a mais. Ela criou uma outra forma de fazer o atendimento, e aí já com esse talento de fazer o online, que aumentou muito a renda dela e, obviamente, direcionou para os investimentos. E a Lê ganhou em primeiro lugar. A gente tem algumas categorias no final do ano que a gente faz premiação para as investidoras, e uma delas é o quanto elas crescem acima do planejado. Porque a gente mapeia, né, até os 90 anos, tudo que elas têm que ter ali de patrimônio até os 90 anos. E ela fez mais de 500% acima do planejado. Foi isso, Lê? Nem acreditei. Quando chamou, ela disse, como? Por conta da sementinha lá, que não foi só 50, foi mais. Foi impressionante. E eu sempre falo, né, que a gente dá o primeiro passo e Deus vai abrindo caminho. E existe uma série de linhas que explicam isso, né? Eu estou usando aqui uma linha religiosa, mas Paulo Vieira já falava que tudo que você foca expande, acho que Tony Robbins também, todos mais. Enfim, física quântica, ciência, neurociência, religião, toda a linha fala que quando você faz sua parte, o universo faz a dele. E isso é muito legal. E, Sara, eu queria voltar, né, falando isso, eu queria voltar para esse tema, porque muitas vezes as pessoas falam assim, para você é fácil, porque você é de finanças. Não, eu fui de finanças minha vida inteira e a minha vida financeira era uma catástrofe, né? Eu só me transformei aos 42 anos de idade, foi quando eu falei, chega, basta, eu não aguento mais declarar crédito pessoal no meu imposto de renda, e vi que estava ensinando muita coisa errada para o meu filho. Você sabe, né, a gente vive no mundo de finanças. Eu sei que muitos bancários são altamente endividados. Eu sei que muitos assessores de investimento muitas vezes não conseguem colocar ali para eles essa metodologia. E a gente viveu em finanças a vida inteira, né? Então, qual que é o teu olhar sobre isso? A mulher que trabalha em finanças, ela é empoderada com as finanças próprias? Não, eu também já compartilhei meu nome com Serasa. Atrás, né? Justamente. Você deu esse privilégio do Serasa manter seu nome lá, Sara? Tive que ir lá trabalhar bonitinho para tirar. Gente, hoje eu tenho um rating lá perto do 100, entendeu? Mas no passado eu também já fui responsável com os meus gastos. Por quê? Por essa imaturidade que eu tinha, de achar que mostrar que a vida, que eu tinha dado certo na vida, era ter coisas que os outros pudessem ver, né? E hoje eu falo, de verdade, né? Essa blusa, eu não sei quantas vezes eu usei, mas eu tenho certeza que se eu não sei quantas vezes eu usei, você não sabe quantas vezes a gente já se encontrou e eu estava com essa mesma blusa. E a gente tem essa coisa, mas por que eu não posso repetir roupa? Por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? E a gente começa a crescer gastos. E isso não é um privilégio das pessoas de finanças. Hoje, um dos grandes problemas que a gente tem é que muitos executivos, eles vão crescendo na carreira e eles acham que porque a remuneração cresceu, também os gastos têm que crescer na mesma proporção. E não é verdade, gente. Você chega num patamar de vida que você tem que viver com menos do que você... Você não precisa crescer os teus gastos na mesma proporção. E essa foi a mágica que eu fui descobrindo na minha carreira. Porque eu, com 40 anos, eu troquei
de gerente para diretora, eu dobrei o meu salário, deixei de ser CLT para CPJ, então o meu líquido se tornou muito maior, mas eu continuei morando no mesmo apartamento de 55 metros quadrados. Eu não precisei mudar para uma cobertura triplex, com um condomínio, com um IPTU, para ter um carro X na garagem, para as pessoas saberem o que eu conquistei, porque foi o momento que eu comecei a entender que era mais relevante eu olhar o meu imposto de renda todo ano e entender qual era a minha variação patrimonial ano a ano. Aquele era meu presente efetivo, né? E hoje a gente encontra aí executivos saindo do mundo corporativo e precisando arrumar uma posição para pagar ainda a escola dos filhos que ainda estão estudando, né? E o pior, né, é o que eu falo para minha nora e para o meu filho. Quando eles foram escolher a escola, eu falei para eles, olha, não adianta vocês espremerem o orçamento de vocês e colocarem o seu filho numa escola onde as crianças não têm o mesmo padrão de vida, porque essas crianças vão comemorar aniversário no castelo da Branca de Neve lá na Disney. Seu filho não vai ter essa festa de aniversário e a única coisa que você vai fomentar aí é um sentimento de inferioridade para sempre. O seu filho vai ter sempre a síndrome de vira-lata. Então ele tem que estudar numa escola boa, mas dentro de um padrão de colegas que tem a mesma vida que ele. Uhum. Né? Então, as pessoas elas não olham, elas não julgam por esse ponto de vista. Não, eu tenho que falar o label da escola que o meu filho estuda. E não os valores que eu estou dando para o meu filho. E além do olhar da criança, que faz todo sentido, também tem o olhar dos pais. Os pais não podem deixar de continuar a criação e o crescimento do patrimônio financeiro deles por conta da escola dos filhos. Exatamente. Porque, obviamente, né, me entendam bem, eu não estou falando para não colocar numa escola boa, mas tem que ser uma escola boa que te permite gerir o orçamento bem e não abrir mão de tudo, ficar ali vivendo muitas vezes endividado por conta disso. Isso é muito perigoso, né? Porque tem uma coisa que a gente não volta atrás, é o tempo. Vou pegar um caso. Lembra quando aconteceu lá o caso da Larissa Manoela, que ela abriu mão de milhões, acho que ela tinha, né, para ficar em função dos pais? E eu falei, eu sinto por ela ter passado isso como pessoa, mas financeiramente, gente, não tinha como sentir, porque aquela menina nova, jovem, famosa, cheia de talento, ela reconstrói assim, né? Agora, enquanto a gente cria uma dívida tão grande em função de filhos, e a mulher muitas vezes pode fazer isso, muitas falam, eu vou fazer uma previdência para o meu filho. Eu falo, mas você já fez a sua? Porque a melhor herança que uma mulher pode deixar para o seu filho é não depender dele futuramente. E quem não sabe gerir o patrimônio na juventude ou na idade adulta, certamente vai chegar uma hora que não vai conseguir mais recuperar isso quando a gente chega na maturidade, porque eu até consigo ficar encavalando dívida atrás de dívida, boleto atrás de boleto, enquanto eu estou com 30, 40 anos. Mas com 60, gente, cessou a renda, acabou, não tem mais como encavalar boleto. Não dá mais, né? Então, se eu enganei a minha vida inteira, chega ali, não tem mais como enganar. E é uma fase que a gente tem uma série de outras questões, principalmente de saúde, né, Lê? Que a gente precisa, sim, estar bem preparado financeiramente. E a gente tem outros desejos, né, Lisa? Por isso que a nossa dobradinha funciona muito. Porque, por exemplo, eu sou procurada por mulheres que querem fazer transição de carreira, querem realizar sonhos. Mas como você vai realizar um sonho se você não tem um colchão financeiro? Você não tem seu alicerce financeiro para te sustentar, né? Então, quando eu falo que você é a transformação da minha vida, foi porque você potencializou essa minha capacidade de gerar dinheiro e de gerar esse alicerce, que hoje eu tenho uma tranquilidade de poder sonhar, né? Eu ainda vivo um conflito, tá, gente? Porque isso que eu ia falar, mas enxergar e perceber a tranquilidade, né? Porque existe isso também, muitas mulheres que
têm já um patrimônio, mas elas nunca se sentem seguras. E a gente consegue mostrar que o momento já deu, tá bom? Pode ficar tranquila, tá tudo certo. Pois é, gente, eu não tenho essa segurança ainda e eu vou sofrer muito o dia que eu começar a precisar colocar a mão no meu cofrinho para viver dele. E a Lisa está trabalhando na minha cabeça em relação a isso. Mas o fato de eu ter o meu cofrinho me permite hoje sair do mundo corporativo, viver a minha vida dentro de um mercado onde eu exploro as oportunidades dos relacionamentos de N CNPJs e N CPFs, eu escolho os meus clientes, eu escolho para quem eu quero prestar serviço, né? E eu consigo ter uma renda que não é mais regular, ela é variável, porque um mês eu ganho um pouco mais, outro mês eu ganho um pouco menos, mas se tiver um mês que eu não ganhar nada, o cofrinho está lá, né? E esse cofrinho é o grande financiador dos seus sonhos. Então, se você tem sonhos e você quer realizar os seus sonhos, você tem que encher o cofrinho. É isso mesmo. A forma mais barata de pagar pelos nossos sonhos é com os nossos investimentos. A gente realiza muito mais. Ale, eu queria... o tema, né, a mulher que se transforma, transborda. E parte das nossas reuniões, né, de possibilidades e cenários financeiros que a gente constrói, passou por uma inovação que você está vivendo agora, né? Você pôde transbordar além de você, junto com o seu marido, e está bolando aí algo novo. Como que foi para você, não sei se pode falar ainda ou não, né? Não precisa entrar no detalhe, não é isso que eu queria focar, mas como que foi para você ter essa segurança e falar, não, até aqui a gente vai, esse financiamento para esse novo negócio não vai ser dessa forma, vamos buscar uma outra alternativa. Você já estava na jornada da investidora de elite. Então, eu sempre falo que a segurança financeira, ela não vem de você estar com milhões na conta, mas de você saber o próximo passo. Como que foi isso para você? Então, esse é um outro passo que hoje a gente está conseguindo se permitir a partir do momento que a gente tem a segurança de ter um chão firme para poder dar o próximo salto, né? Então, a gente hoje tem uma startup que faz parte de um conglomerado maior, né? Que é da Mobius, que veio através de você também. Então, essas conexões, como elas são preciosas, sim, né? Sim. A gente vai se conhecendo e vai se ajudando, e isso é muito importante. Então, é um novo negócio que está abrindo um outro mercado para a gente também. E nós dois médicos também estamos saindo de uma profissão eminentemente assistencial para virarmos empresários do ramo das startups, que é uma coisa completamente nova. Então, é muito conhecimento novo, é realmente sair da caixa e transbordar para uma coisa completamente diferente, mas que você só tem a oportunidade de ter esse novo olhar a partir do momento que você está firme no chão. Talvez você esteja perguntando, será que eu estou já no caminho da minha aposentadoria? Será que eu posso investir em startup? Será que eu posso criar uma startup? Será que eu posso sair fazendo maratonas aí como Sara fez? Gente, essas são perguntas que permeiam, principalmente quando a gente passa ali dos 40 anos, você fala, o que eu fiz até aqui? O que eu quero fazer? Por isso a gente separou 10 horários na agenda para fazer uma sessão de diagnóstico financeiro, onde a gente pega 5 pilares que a gente trabalha na mentoria e vai te mostrar em que ponto você está. Então, será que você está na melhor forma da sua produtividade de fluxo de caixa? Será que os seus bens estão adquiridos da forma ideal para você? Como é que está a proteção de patrimônio, questão de sucessão na família, o planejamento de aposentadoria e, obviamente, a alocação dos seus investimentos. Será que está da forma estratégica que você precisa para a sua vida? Tem um QR Code na tela, você vai preencher um formulário, a minha equipe vai selecionar 10 pessoas, provavelmente as 10 primeiras, para estar fazendo essa sessão comigo. E esse formulário também vai te dar direito a receber o convite para o nosso evento presencial, dia 23 e 24 de maio, em São Paulo, a Imersão Investidora de Elite Lab. Nós já tivemos o ano passado, a Lê Mello estava lá, a Sara também estava lá. É um evento
para as investidoras, pequeno, mas que a gente abre para alguns convidados, algumas convidadas, né, para mulheres. Então, você pode estar conosco, precisa só preencher esse formulário desse QR Code que está aí na tela. Bom, Sara, você agora é mestranda, né? Uma ousadia, não diria ousadia no sentido de não ter, mas que legal, né? Ver você nessa fase de evolução de carreira, se permitindo uma nova formação e uma formação tão honrosa, né? Que é a da FGV como mestranda. E você também está atuando mais fortemente como conselheira. Eu sei que muitas vezes as pessoas entram na carreira de conselheira sem permitir o tempo, porque assim como a carreira de empresária tem a curva J, a gente sabe, né, que empreender tem a curva J, a carreira de conselheira ela também não acontece do dia para a noite. Você vê a diferença entre os conselheiros, porque você também faz parte da board, que forma conselheiros, etc., para o pessoal que está indo para esse mercado. Você vê diferença na atuação e até na permissão de escolher onde atuar de quem já está preparado financeiramente do que quem não está, que está usando essa carreira realmente porque precisa de recursos? Bom, Lisa, muito diferente, né? Primeiro, eu digo o seguinte, na vida executiva, todos nós fomos crescendo na carreira através de promoções. Então, você executava, dava resultado, era promovido. Executava, resultado, promovido. E isso tem um teto quando você chega no topo da pirâmide da carreira executiva. Quando você vai para o board de conselheiro consultivo, que é o número de vagas maiores disponíveis nesse mercado, você não atinge essa vaga por promoção. É um processo de transformação. Porque a postura do conselheiro consultivo ela é totalmente diferente do executivo, e eu falo muito isso na cadeira que eu dou aula, né? Que papéis e responsabilidades de órgãos colegiados. Porque o conselheiro consultivo, ele sabe, porque ele tem uma história executiva de chegar lá e resolver o problema da empresa, mas não é o papel dele. O papel dele é um papel de apoio, de aconselhamento. Ele anda do lado do corpo gestor, ele vai trazer conhecimento, vai trazer sugestões, vai trazer apoio para o corpo gestor. Mas quem vai tocar a empresa é a gestão da organização. E se transformar para esse papel onde você não tem interferência efetiva, já é uma transformação de posicionamento. Segundo, você não assume uma posição de conselho do dia para a noite. Né? Não é assim, agora eu quero ser conselheira, eu vou ali, né? Da mesma forma como se afunilam as vagas do topo da pirâmide, também as vagas de conselho elas se afunilam. E as formas de remuneração são diversas. Então, tem empresas que precisam constituir um conselho, mas elas não têm como fazer remuneração imediata. Então, elas podem remunerar por vesting no momento da venda da empresa, podem fazer remuneração em cima do resultado da melhoria de performance em função do trabalho do conselho. Você tem várias formas aí de trabalhar essa remuneração, que se você não tem um alicerce financeiro, você não pode ocupar essas posições e negociar uma boa posição de conselho. Então, de novo, o desenvolvimento financeiro, o preparo da sua reserva financeira é extremamente importante para que você escolha boas posições de conselheiro. E até pelo investimento na própria carreira e no desenvolvimento, né, Sara? Eu fiz a formação do Lean Governance da Board, fiquei positivamente impactada. Fiz com um olhar muito de escolher conselheiras para minha empresa, né? Eu falei, eu quero entender mais, quero me formar para que eu possa escolher conselheiras para minha empresa do que ser conselheiras de outras empresas. Mas a formação foi tão rica e me mostrou um universo tão legal que eu falei, talvez no futuro, quando a gente já estiver um pouco mais acelerada aí na transição, seja interessante sim ocupar uma cadeira. Mas eu sei que precisa de mais investimento na educação como conselheira, que assim como a gente não tem educação financeira para construir patrimônio, a gente precisa investir para adquirir isso,
a educação de conselheiro também. E eu imagino que, de novo, né, para quem está mais preparado financeiramente, adquire isso muito mais rápido. Muito mais rápido, porque você tem a formação, você tem o investimento em networking, porque as boas vagas de conselho vão acontecer através de relacionamento, né? E uma coisa extremamente importante é que o conselheiro, ele precisa ter independência. Ele não pode sentar numa cadeira de conselho onde aquela remuneração é importante para pagar a escola dos filhos. Sim. Né? Porque como que ele vai ter independência inerente à função? Se ali vem o ganha-pão dele, que é o grande colapso que a gente está tendo hoje dos executivos que estão sendo desligados do topo da pirâmide, né? Aumentaram os gastos conforme o aumento de renda, não fizeram a poupança necessária e hoje precisam de uma posição para poder continuar mantendo o nível da família. E a gente vê, né, movimento, eu sei que a Board faz esse movimento também, mas a gente vê um movimento com muita força no MFN, que é um grupo que nós duas participamos, né, a Gi sempre está ali fazendo parceria com formação de conselheiras exclusiva para mulheres, sei que tem outras instituições também no Brasil, Família e Legado e tudo mais, mas é interessante, né, falando especificamente do MFN, que é um ambiente que a gente vê o fomento de negócio entre mulheres, e a gente sabe que funciona, nós três frequentamos, né, eu e Sara somos embaixadoras, a Lê é uma frequentadora assídua, é um grupo que eu tenho muito carinho, mas ela vai além disso, né, ela quer mostrar que as mulheres também podem fazer parte de posição de conselho, porque o índice ainda é muito pequeno, acho que talvez... da carreira executiva, o C-Level tem menos, o conselho de empresas, principalmente as que são abertas na Bolsa, menos ainda, né, Sara? Menos ainda, né? E eu sempre falo, né? Agora, quando eu estava montando a coautoria lá do Mulheres Conselheiras, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de homens e mulheres, e a gente começa a juntar muitos grupos de mulheres, de fora, parece que a gente está criando um grupo de iguais, mas nós não estamos criando um grupo de iguais, né? E isso é muito importante e a gente consegue ver isso claramente no MFN. Quando a gente está criando o grupo de mulheres, a gente está criando ali, sim, uma identidade de gênero igual, mas nós temos diversidade de pensamentos, diversidade de formação, nós temos um campo rico de discussão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente olha a diversidade, homens e mulheres, mas a diversidade, ela é imposta em formas de olhar o problema, em formas de racionalizar o problema, e a gente tem diversidade de ideias e pensamentos. E a forma de olhar o problema e racionalizar o problema, ela é totalmente diferente entre homens e mulheres. Sim. E por isso que ter mulheres em conselho, como a Sandra Comodaro fala, não há conselho se não há a presença feminina, é tão importante. Sim, sim, fala muito bem. Inclusive, ela fez o prefácio do livro, né? O prefácio do livro. Está muito bem representada, amiga. Sim. Sandra, prazer. Quero te parabenizar, né, pelo prefácio e dizer que, para mim, é um prazer ver você fazendo isso num livro que eu sei que Sara dedicou tanto. Muito bom. A Lisa sabe, né? E às vezes ela me leva para alguns lugares e ela fala: e aí, Sarinha, o que você achou? E eu falo: Lisa, eu quero andar com você, né? É só porque eu sou um pouco crítica, amiga. Não, e não é porque você é pouco crítica, e a Sandra é isso, né? Eu falo para os meus mentorados, gente, na vida a gente tem que ter mulheres que nos inspiram, né? Então a Lisa é uma mulher que me inspira, a Lê é uma mulher que me inspira, e a Sandra é uma mulher que me inspira. Sim. E a Sandra, sendo uma mulher que representa mais de 2.000 conselheiras, e agora também abrindo o grupo dela para receber conselheiros, né? E sendo capaz de liderar todo esse grupo num pensamento de diversidade ampla, né? E quem conversa comigo no privado sabe o quanto eu defendo a escolha da diversidade ampla, porque a gente precisa discutir isso de forma muito profunda, né? Ela me inspira muito, e tê-la como prefaciadora desse livro foi uma honra. Os movimentos, eu tive o prazer de conhecer a Sandra num evento
do LIDE, aqui em São Paulo. Almocei com ela e a Déa Goraieb, nossa amiga também. E realmente, os movimentos que a Sandra tem feito são ímpar. Ela leva tudo com muita seriedade. Muita seriedade. E seriedade, propriedade, né? E muito amor, né? Então, isso vai florescendo. Ale, como que é essa visão dentro da organização médica, que é uma organização tão fechada, tão, né, tão ali, uma comunidade muito fechada ali? Como que é essa questão da startup, da inovação? Você vê esse movimento muito forte entre os médicos? Ou você, de novo, né, está sendo protagonista nisso? Na verdade, não. Eu acho que você é muito doutrinado, a faculdade toda e todo o teu campo de trabalho, para estar sempre dentro daquela caixinha. Então, sempre trocando as horas. Trocando horas por dinheiro. Por dinheiro, exatamente. Então, sair dessa visão e entender que você pode fazer o dinheiro trabalhar para você, que você pode olhar lá na frente e dizer, eu posso me programar para eu não trabalhar da mesma forma a minha vida toda, ou que eu posso, daqui a um tempo, escolher trabalhar com outra coisa. Não é tão comum, não. Hoje a gente vê até um movimento maior. Você vê mais pessoas falando sobre educação financeira para médicos. Sim. Né? Sim. Mas ainda não é uma coisa tão comum. E aí eu ouso dizer que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque você sabe disso. Quando a gente avalia, muitas vezes o que o médico tem de patrimônio, muitas vezes é o seguro dele, porque é muito comum, ter corretores oferecendo seguro para médicos, porque sim, precisam, é imprescindível como outras profissões, mas muitas vezes o médico compra um seguro de vida e acha que ali tá ok, tá tudo resolvido. Mas você sabe, quando a gente olha e avalia, muitas vezes tem coberturas que estão faltando ou aquele seguro não está muito adequado para o momento. E a gente orienta uma nova conversa, a gente assessora nessa nova conversa para que esse médico fique, mas não deixa de construir o patrimônio financeiro fora o seguro, porque seguro, gente, ele é uma excelente ferramenta de proteção, mas não é investimento. E muitas vezes o médico não tem esse conhecimento. E eu já vi casos de casais de médicos que falavam, a gente faz mais um plantão e consegue pagar isso. Então, essa toada, como a Sara falou, de ganhar mais e gastar mais, é muito fácil a gente fazer crédito. Boleto é a coisa mais fácil de aparecer no porta-luva do carro e em casa, né? Verdade. E muitas vezes os médicos estão se judiando muito, pensando que vai fazer mais plantões. Só que tudo isso tem um limite. E vocês foram muito protagonistas. Assim, eu tenho muito orgulho, né, de ver esse passo seu e do Luiz em fazer essa startup e tá buscando ajuda, tá sendo respaldada, não tá fazendo também da cabeça, né? Foi buscar a orientação de novo, gente. Todo passo que a gente dá precisa de educação e precisa de mentores, né? Sejam de alguma forma, nessa questão da startup eu não consegui ajudar, vocês tinham ali a orientação da Mobius que vem fazendo brilhantemente. Vem sendo assim incrível mesmo, porque você não sabe os caminhos. É assim, você sabe coisas que eu não sei, Sara sabe muitas coisas que eu não sei e eu sei algumas coisas que vocês não sabem. Sim. E a gente se ajuda, né? E a Mobius entrou na nossa vida justamente nesse momento de mostrar esse caminho. A gente tinha uma solução incrível nas mãos e não sabia o que fazer com ela. E agora a gente está vendo um caminho. Então, assim, tem muita coisa legal surgindo aí. Maravilhoso. Só um adendo, você falou da questão do seguro. Eu tinha um seguro errado. Hoje eu sou cliente da Ana Prim. É verdade. Nossa patrocinadora. Minha linda. É verdade. E como mudou a minha visão em relação a isso, porque quando a gente sentou e foi discutir as necessidades que a gente tinha e a cobertura que a gente tinha, dava tudo errado. Sim, sim. Né? E nunca ninguém sentou para explicar. Não, olha, é um seguro, você tem que ter seguro. E a gente tinha um seguro, mas era um seguro que não segurava muita coisa. Eu lembro quando a gente começou a conversar, foi um ponto que me chamou a atenção. Agora, uma coisa é fato, né, gente? Quando a gente começa a se abrir para novos temas, a gente vê muitas possibilidades. E a gente já está caminhando para o fim, acho que fica aqui, né, o meu pedido
para que você não caia nessa cilada de que você precisa trabalhar mais, ganhar mais, de que você não se acha egoísta porque você decidiu investir no seu conhecimento financeiro, no seu crescimento financeiro, na sua evolução de carreira, na atuação do novo papel. A gente viu aqui 2 mulheres que tomaram essa decisão e elas, nessa nova atuação, elas estão transbordando. A Sara vem transformando vidas porque ela se descobriu mentora nesse caminho e ela vem transformando vidas, e a Alê está indo além das horas de trabalho dela, que são também extremamente valiosas, né? Eu, como paciente, sei disso, e conheço várias que são pacientes dela, sei disso, mas ela escolheu ir além dessas horas através de uma startup que vem com uma solução incrível e inovadora para a gente. Meninas, eu deixo aqui de novo o pedido, né? Quero muito conhecer mais vocês, quero muito saber mais de vocês, então preencha esse QR Code. Espero encontrar vocês no nosso evento presencial dia 23 e 24 de maio, aqui em São Paulo. E eu quero muito agradecer vocês. Foi um prazer, não poderia estar fechando essa temporada com escolhas melhores de 2 mentoradas investidoras de elite, que eu tenho muito, muito orgulho, mas mais do que orgulho, acho que eu tenho muita honra de poder servir a vocês com esse conhecimento, né, que a vida me permitiu também transbordar. A gente que agradece, né, Lisa? Verdade, minha felicidade hoje de ser não só mentorada, mas amiga de vocês duas. Muito bom. Encontro vocês na nossa próxima temporada, provavelmente final de setembro, outubro. Já temos uma lista de mulheres incríveis para participar, que eu falo depois, né? Sempre o fator surpresa mais gostoso. Quero muito agradecer a audiência de vocês. Você que está vendo a gente no gravado, meu beijo, minha honra também. Eu honro a sua presença aqui da mesma forma. Sei que nós, mulheres, muitas vezes precisamos recorrer a esse recurso. Você é valiosa da mesma forma de quem estava ao vivo. Um beijo grande. Até a próxima. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada.